Hoje, vamos mergulhar numa das histórias mais radicais sobre fé e risco que existem. É uma jornada que começa com uma ordem que parece impossível e que, no final das contas, muda para sempre o curso da história. Pensa só, e se chegassem com uma ordem de abandonar tudo o que se conhece? A casa, a cultura, a segurança, e sem um destino claro, sem mapa, sem garantias, apenas uma voz e uma promessa. Pois é, foi exatamente assim que começou a jornada de um homem chamado Abrão. Então, vamos lá. A história já começa com tudo, sabe? Com uma das ordens mais radicais que a gente já viu. E não é um convite, não. É uma ordem direta, que testa a confiança até o último limite. Olha o peso disso. São 3 rompimentos numa frase só. Primeiro, sai da tua terra, ou seja, corta os laços nacionais e culturais. Depois, da tua parentela, os laços com a comunidade inteira. E por fim, da casa de teu pai. O vínculo mais íntimo, a fonte de identidade. Era basicamente apagar todo o passado. E aqui tem um ponto que a gente precisa entender bem. Abrão não era um aventureiro, um nômade. Pelo contrário. Ele vivia em Harã, que era um baita centro urbano, um polo comercial importantíssimo da Mesopotâmia. Sair de lá significava abandonar estabilidade econômica, status social, uma cultura riquíssima. Ele estava trocando toda a certeza do mundo pela incerteza mais absoluta. E tem mais um detalhe crucial: a idade dele, 75 anos. Pensa bem, nessa fase da vida, a maioria das pessoas está querendo sossego, consolidando o que construiu e não começando uma jornada perigosa para o desconhecido. A fé que isso exigia era, nossa, monumental. E é aqui que a gente chega no coração da coisa. A obediência de Abrão não foi baseada em um plano de negócios, num cálculo de riscos. Foi um ato puro de confiança, de abrir mão do controle para seguir uma promessa que, vamos ser honestos, ele mal entendia. Ok, então ele foi. E agora? A gente avança na história e vê como essa fé é testada. E testada logo de cara. Porque depois de um chamado desses, a gente espera uma chegada triunfal, né? Mas a realidade foi bem diferente. Depois de uma longa viagem, ele finalmente pisa na terra que lhe foi prometida. A expectativa devia estar altíssima. Era ali, o lugar, o destino final da sua obediência. E aqui vem o choque de realidade. O lugar da promessa é um lugar de escassez. A terra que deveria sustentá-lo não tem o que oferecer. O teste não demorou a chegar, e foi um teste de sobrevivência. A realidade parecia contradizer a promessa na cara dura. E a reação de Abrão é profundamente humana. O medo fala mais alto. Em vez de confiar que a promessa o sustentaria, ele busca segurança no Egito e, para se proteger, ele mente. Compromete sua integridade. Diz que Sarai, sua esposa, é sua irmã, para salvar a própria pele. É um plano nascido do medo, não da fé. Esse momento é fundamental. Mostra que a jornada da fé não é uma linha reta perfeitinha. Abrão, o grande patriarca da fé, ele falha. E isso torna a história dele muito mais real, sabe? Mostra que a fidelidade da promessa não depende da perfeição de quem a recebe. Depois do Egito, a história avança. Abrão retorna, mas agora com um novo tipo de problema. Um problema que nasce não da escassez, mas, ironicamente, da abundância. O texto diz que Abrão se tornou muito rico. E o que isso significava naquela cultura? Não era só dinheiro. Riqueza eram rebanhos imensos de gado, ovelhas, era prata, ouro, que significavam prestígio e, claro, uma comitiva enorme com tendas e servos. E essa bênção toda acabou virando a fonte do conflito. Os pastores dele e do sobrinho, Ló, começaram a brigar por pasto e água. Simplesmente não havia espaço para todos. A reação de Abrão aqui é surpreendente. Como patriarca, o líder, ele tinha todo o direito de escolher primeiro a melhor parte da terra. Mas ele abre mão desse direito. Ele oferece a escolha a Ló, colocando a paz e o relacionamento acima do seu próprio privilégio. E essa atitude ilustra um princípio muito poderoso. Abrão podia se dar ao luxo de ser generoso porque a segurança dele não estava na terra que ele podia ver, mas na promessa que ele não podia ver. Ele operava a partir de uma mentalidade de abundância, confiando que o doador era maior que qualquer dádiva. O contraste entre os dois é nítido. Ló levanta os olhos e vê as planícies verdinhas perto de Sodoma. A escolha dele é baseada na lógica, no que parece bom agora, no ganho imediato.
Já Abrão abre mão do ganho imediato para confiar na promessa de longo prazo. São duas visões de mundo completamente opostas. E agora a gente chega no clímax dessa parte da jornada. Como a promessa responde a esse ato de fé e generosidade de Abrão? A resposta vem logo em seguida. O momento em que isso acontece é tudo, não é por acaso. É depois que Abrão abre mão do melhor, depois que ele confia que a promessa é confirmada. Há um silêncio, e então a voz fala novamente. A ordem é ergue os olhos. É a mesma ação que Ló fez para escolher a terra, mas agora com uma perspectiva totalmente diferente. A promessa não é mais sobre um pedaço de terra. Ela se expande para abranger toda a terra, em todas as direções, e uma descendência que não dá nem para contar. O princípio aqui é profundo. Abrão abriu mão de uma campina. Em troca, recebeu a promessa de um horizonte inteiro. Ele demonstrou que sua confiança estava na fonte da bênção. E a fonte respondeu expandindo essa bênção para além da sua imaginação. E para a gente concluir, vamos observar um padrão que se repete na jornada de Abrão, um padrão que revela o verdadeiro propósito de tudo isso. Em Siquém, perto de Betel, em Hebrom, em cada parada significativa, o primeiro ato de Abrão não é construir um muro para sua segurança, mas sim um altar para adoração. As marcas que ele deixou na terra não são monumentos ao seu poder, mas memoriais dos seus encontros com o divino. Isso nos leva à lição central dessa história. A terra, a riqueza, a descendência, tudo isso era importante, mas era um cenário para algo maior. O objetivo final da jornada de Abrão era cultivar um relacionamento, aprender a ouvir, a confiar e a caminhar com a voz que o chamou. Os altares eram um símbolo disso. E terminamos com essa reflexão. A história de Abrão desafia a nossa necessidade de ter mapas e planos detalhados. Talvez a verdadeira jornada não seja sobre ter todas as respostas, mas sobre estar disposto a caminhar com a pergunta fundamental: em quem depositamos nossa confiança?